Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra. Quiero hablar en esta mañana con ustedes un poco acerca de la vida del rey Ezequías. Queria falar com os irmãos acerca da vida do rei Ezequias. Esta historia, cuando yo la estuve leyendo, Essa história, quando eu estive lendo, para mí fue muy impactante. para mim foi muito impactante. Si usted puede leer Segunda de Crónicas Você pode ler em 2 y Crônicas, Segunda de Reyes, em 2 Reis, la vida del rey Ezequías. a vida do rei Ezequias. Ezequías fue un buen rey Ezequias foi um bom rei, del linaje de los reyes de Judá. da linhagem dos reis de Judá. Él restauró en Israel la santidad, Ele restaurou em Israel a santidade. él tumbó los ídolos, Derrubou ali os ídolos. él trajo un avivamiento a la nación, Ele trouxe um avivamento para un avivamiento espiritual. um avivamento espiritual. Él fue un hombre que prosperó, Ele foi um homem próspero. él fue un hombre que Dios lo usó para guardar la nación de los enemigos. Foi um homem que Deus usou para guardar Israel dos seus inimigos. Él fue un hombre que el Señor usó para restaurar algunas fiestas que se habían perdido en la nación. Foi usado para restaurar algumas festas que haviam se perdido na nação. Fue un hombre que buscó obedecer la palabra. Um homem que buscou obedecer a palavra. Una historia muy interesante. Uma história muito interessante. Ahora, al final de la vida de Ezequías, Agora, no final da vida de Ezequias, el Señor le manda a decir algo por medio del profeta. o Senhor manda dizer algo por meio do profeta. Ezequías cae en enfermedad Ezequias ele cai ali enfermo. y el Señor le manda a hablar algo por el profeta. O Senhor manda falar algo por meio do profeta. Es un pasaje muy conocido. Uma passagem muito conhecida. Ahí en Segunda de Reyes 20, verso 1. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. E naqueles dias, Ezequias caiu enfermo de morte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, E veio o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Jehová dice así, Jeová disse assim: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ordena tua casa, porque morrerás e não viverás. Entonces esas fueron las palabras del Señor por medio de Isaías al rey Ezequías. Então, essas foram as palavras do Senhor a Ezequias por meio de Isaías. Y ese va a ser el tema que vamos a hablar hoy nosotros. Esse é o tema que nós vamos falar hoje. Ordena tu casa. Ordena tua casa. Ahora lo vamos a hacer basado en lo que vivió Ezequías. Agora nós vamos fazer isso baseado no que viveu Ezequias. Usted va a ver más adelante en los versos siguientes Você vai ver mais adiante aí nos versos seguintes que Ezequías se conmovió por las palabras. que Ezequias se comoveu pelas palavras. Tanto que volvió su espalda a la pared, Tanto que ele virou as costas para a parede, oró al Señor, orou ao Senhor, haciendo memoria de su obediencia al Señor fazendo memória da sua obediência ao Senhor, y pidiendo misericordia al Señor. pedindo misericórdia ao Senhor. Y el pasaje nos dice que el Señor E a palavra diz que o Senhor, le concedió 15 años más a Ezequías de o vida. Senhor deu a ele mais 15 anos de vida. Dice ahí en el verso 6, Diz aí no verso 6: y añadiré a tus días 15 años, E adicionarei aos seus dias 15 anos, y te libraré a ti e livrarei você y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, e desta cidade das mãos do rei da Síria. y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. E ampararei essa cidade por amor de mim mesmo e por amor do meu servo Davi. Entonces la oración de Ezequías fue oída Então a oração de Ezequias foi ouvida. y el Señor promete darle 15 años más de vida. O Senhor promete dar a ele mais 15 anos de vida. Ahora es interesante que seguramente algunos comentaristas dicen Agora, é seguro dizer, baseado em alguns comentaristas bíblicos, que la tristeza de Ezequías que a tristeza de Ezequias era que Ezequías no tenía hijos. é que Ezequias não tinha filhos. Entonces no iba a tener alguien que recibiera su trono, un heredero. Não tinha ninguém ali para receber o trono, não tinha um herdeiro. Ahora vamos a ver cómo ese aspecto de ordena tu casa, Agora nós vamos ver como esse aspecto de ordenar a sua casa, a pesar de que el Señor le concedió 15 años más de vida, apesar de o Senhor dar a ele mais 15 anos de vida, no fue algo bueno para Ezequías. não foi algo bom para Ezequias. Porque dice ahí en Segunda de Crónicas capítulo 32, Que diz aí em 2 Crônicas, capítulo 32, verso 25, verso 25, que después de la respuesta del Señor, que depois da resposta do Senhor, dice así, diz assim: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho.
Mas Ezequias não correspondeu bem ao bem que ele havia recebido. sino que se enalteció su corazón Sim, mas ele exaltou o seu coração y vino la ira contra él e veio a ira contra ele, y contra Judá y Jerusalén. contra Judá e Jerusalém. Entonces mire esse quadro tan serio. Olha esse quadro tão sério. Un hombre íntegro casi toda su vida, Um homem entregou quase toda a sua vida. un hombre íntegro. Um homem íntegro. Y al final, E no final, él va a morir de una enfermedad. ele vai morrer de uma El enfermidade. Señor le dice que va a morir. O Senhor falou que ele vai morrer. Él pide misericordia. Ele pede El misericórdia. Señor le concede 15 años más. O Senhor dá mais 15 anos para Y en ele. esos 15 años, E nesses 15 anos, apostata. apostado. No correspondió bien Não correspondeu bem a la misericordia del à Señor. misericórdia do Senhor. Ahora vamos a ver en estos pasajes Agora vamos ver nessas passagens algunos aspectos que nos enseñan a nosotros. alguns aspectos que nos ensinam a nós. A veces nosotros pensamos que cuando el Señor le dijo a Ezequías que ordenara bien su casa porque iba a morir, Às vezes nós pensamos quando o Senhor disse a Ezequias para ele ordenar a sua casa que ele iria morrer. tendría que ver de pronto en mirar cómo iba a dejar su herencia, A gente pensa, ah, será que tem a ver com como é que ele vai deixar ali sua herança? cómo va a repartir sus Como cosas. é que ele vai repartir as suas coisas? Pero nosotros vamos a ver un aspecto de ordenar tu casa Agora nós vamos ver um aspecto relacionado a ordenar a sua casa, que es muy importante para nosotros, que é muito importante. que pra ustedes nós. lo van a ver en la vida de Ezequías. Você vai ver ali na vida de Ezequias. Nosotros vamos a ver tres aspectos Nós vamos ver três aspectos, o tres niveles ou três níveis, donde Dios quiere ordenar la casa. onde Deus quer ordenar a casa. Entonces nosotros encontramos que a veces el Señor usa el lenguaje de la casa Nós vemos que o Senhor às vezes usa essa linguagem da casa para ordenar aspectos de nuestra vida personal. para ordenar aspectos da nossa vida pessoal. La Biblia a veces habla de que nosotros somos una casa, A Bíblia às vezes fala que nós somos uma casa, templo del Espíritu Santo templo do Espírito Santo, o de otras cosas. de outras coisas. Por ejemplo, el Señor hablando de la generación, O Senhor fala en la que Él anduvo, da geração que ele andou, que eran hombres que eram homens como casas, como casas, que venía el Señor y las limpiaba, que vinha ali, o Senhor ele limpava, y los espíritus iban fuera. os espíritos saíam, Pero cuando esas personas no se arrepentían, como essas pessoas não se arrependiam, los espíritus decían no, o Espírito falava, no, hay que volver. eu vou voltar. Y volvían con 7 peores. Eu voltava com 7 Y el piores. estado de esas personas era peor. E o estado das pessoas ficava pior. Entonces el Señor comparaba a esas personas como E o casas. Senhor comparava essas pessoas como casas. También ese término casa en la Biblia E esse termo casa na Bíblia, también es usado frecuentemente para hablar de nuestro ambiente familiar. muitas vezes é usado também para falar do nosso ambiente familiar. Tú y tu casa. Você e sua casa. Entonces, por un lado, el Señor nos habla de que debemos ordenar nuestra vida personal. Por um lado, ele fala que nós devemos ordenar a nossa vida pessoal. Por el otro lado, el Señor también nos habla que debemos ordenar nuestra vida familiar. Também fala que nós devemos ordenar a nossa vida familiar. Pero también hay otro nivel. E também há um outro nível. A veces el Señor habla de su casa, Às vezes o Senhor fala da sua casa, refiriéndose a la iglesia, a la asamblea. referindo-se à igreja, à assembleia. Entonces yo quiero que consideremos esos tres aspectos Eu quero que a gente considere agora esses três aspectos de una manera sencilla, de uma maneira sensível, despertando el corazón de mis hermanos despertando o coração dos irmãos a estas realidades. a essas realidades. Tendríamos que pasar mucho tiempo Deveríamos passar aí muito tempo para hablar del orden del Señor para falar da ordem do Senhor en nuestras vidas, em nossas vidas, en nuestras casas, em nossas casas, en la iglesia. na igreja. Simplemente vamos a hacer una pincelada Vamos simplesmente dar uma passada por alto, para despertar los corazones. despertar os corações. Ahora vamos a leer el pasaje de Efesios, Agora vamos ler uma passagem em Efésios, donde habla la escritura de qué es ese orden. onde fala dessa questão de ordem. Leamos primero Colosenses 2:5 y después Efesios. Vamos ler primeiro Colossenses 2:5, depois Efésios. Dice Pablo: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, Embora esteja ausente no corpo, não estou ausente em espírito convosco, gozándome y mirando vuestro buen orden alegrando-me e vendo vossa boa ordem y la firmeza de vuestra fe en Cristo. e a firmeza da vossa fé em Cristo. Entonces vamos a darnos cuenta por la escritura Agora vamos
vamos dar conta pela Escritura que el buen orden, que a boa ordem, que ordenar nuestra casa, que ordenar nossa casa, lo que el Señor le habló a Ezequías, que o Senhor falou a Ezequias, es parte de la vida en Cristo. é parte da vida em Cristo. Hay un buen orden, Há uma boa ordem, hay un buen conducirnos, há bom conduzir, hay una firmeza há uma firmeza que debe estar ligada a la vida de Cristo. que deve estar ligada à vida de Cristo. Ahora cuando el Señor habla de que ordenemos nuestras casas Agora o Senhor fala que nós devemos ordenar nossas en casas varios aspectos, em vários aspectos. ¿de qué está hablando? O que ele está falando? Efesios 2, Efésios 2, perdón, Efesios 1, Efésios 1, habla de esto. fala disso. Efesios 1, verso 8 Efésios 1, 8, y el verso 9 dice, especialmente el 9, especialmente o 9. dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, Dando a conhecer o mistério da sua vontade segundo seu beneplácito, o qual havia proposto em si mesmo, de reunir todas las cosas que están en Cristo, e reunir todas as coisas que estão em Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, na dispensação do cumprimento dos tempos, así las que están en los cielos assim as que estão no céu, como las que están en la tierra. como as que estão na terra. Entonces, según este pasaje, Então, segundo essa passagem, según Colosenses, segundo Colossenses, el buen orden a boa ordem del universo mismo, do universo, de la creación misma, da criação mesmo, es que todas las cosas é que todas as coisas sean encabezadas por Cristo. sejam encabeçadas por Cristo. Entonces, según el propósito eterno de Dios, Então, segundo o propósito eterno de Deus, cuando Dios dice ordena tu casa, quando Deus diz ordena a tua casa, es lo que está diciendo, o que Ele está dizendo, es reúne tu casa, reúne a tua casa, reúne tu vida, reúne a tua vida, reúne tu vida familiar, reúne a tua vida familiar, lleva la vida de asamblea a vida da Assembleia, bajo la autoridad y el gobierno de Cristo. debaixo da autoridade do governo de Cristo. Todas las cosas Todas as coisas tienen que ser puestas en el orden de Dios. têm que ser colocadas diante da ordem de Y el Deus. orden de Dios es que Él puso a uno por cabeza y Señor del universo. E a ordem de Deus é que Ele colocou como cabeça e Senhor do universo. Entonces cuando el Señor dice ordena tu casa, Então, quando o Senhor diz ordena a tua casa, es que el Señor reclama la autoridad y el señorío de Cristo Ele reclama ali a autoridade e o senhorio de Cristo para todas las cosas. para todas as coisas. Ahora lo interesante Agora, é interessante es que el Señor le decía a Ezequías, é que o Senhor disse a Ezequias, ordena tu casa. ordena a tua O casa. sea que hay una responsabilidad del hombre Aqui há uma responsabilidade do de homem entrar en esta realidad, de entrar nessa realidade, de entrar en el señorío de Cristo. de entrar no senhorio de Cristo. Entonces vamos a ver ese señorío de Cristo Vamos ver esse senhorio de Cristo en nuestras vidas, em nossas vidas, en nuestras casas em nossas casas, y en las asambleas, em nossas o assembleias, nuestra vida em nossa de vida, iglesia. nossa vida de El igreja. Espíritu siempre está trabajando de esa manera, O hermanos. Espírito sempre está trabalhando dessa maneira. Nosotros éramos como esa creación que fue corrompida ahí en Génesis 1:1. Somos como essa geração que foi corrompida ali em Gênesis 1. Génesis 1:1 dice que el Señor creó los cielos y la tierra, Ali em Gênesis 1 fala que o Senhor criou os céus e a terra, y la tierra se tornó e a terra se tornou desordenada y vacía. desordenada e vazia. Y así es el hombre después de la caída. E assim é o homem depois da queda. El hombre es un hombre que está en desorden, O homem está ali em desordem, en tinieblas. em trevas. Y la vida de Cristo viene a nosotros. E a vida de Cristo vem a nós. Y el trabajo de Dios con nosotros, así como en aquella E creación, o trabalho de Deus conosco, assim como na criação, es comenzar a ordenar todas las cosas. começar a colocar tudo em ordem. Y el Espíritu del Señor está moviéndose E o Espírito Santo está se movendo para llevar todas las cosas al orden perdido. para mover, ele se move para colocar todas as coisas em ordem, aquela ordem que foi perdida. Amén. Entonces el primer aspecto cuando el Señor le habla a Ezequías, Então, o primeiro aspecto, quando o Senhor fala ali a Ezequias, que Ezequías no vigiló, que Ezequias não vigiou, fue él mismo. ele mesmo. Porque tanto dice la Escritura, Tanto diz as Escrituras, nosotros lo leímos, nós lemos que él no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón. como diz aí o texto que lemos, que ele não correspondeu bem ao que tinha acontecido, ele se exaltou no seu coração. Entonces hay algo en nuestro corazón Então
Então aí tem algo no coração que debe ser ordenado. que deve ser ordenado. Nosotros lo primero que debemos siempre procurar, O primeiro que nós devemos procurar, antes de solucionar todas las cosas, de resolver todas as coisas, es tener una realidad personal é ter uma realidade pessoal, sometida a Cristo. submetida a Cristo. Nosotros mismos, Nós mesmos, primeramente, em primeiro lugar, debemos ser introducidos al señorío del Señor. ser introduzido ao senhorio do Senhor. Y Pablo, cuando él habla de esto. Paulo, quando fala, ele fala disso. Si Ezequías hubiera tenido cuidado de su corazón, Se Ezequias tivesse cuidado do seu si él hubiera coração, vigilado de él se mismo, ele tivesse vigiado dele, no mesmo, hubiera tomado las decisiones ia tomar as decisões que el Señor consideró una rebelión. que o Senhor considerou ali uma rebelião. Entonces nosotros debemos primeramente Então nós devemos primeiramente orar al Señor. orar ao Senhor. Señor, venga Senhor, venha a nosotros a nós, tu reino. teu reino. El reino del Señor O reino do Senhor. debe comenzar primeramente en nuestras vidas. Deve começar primeiro em nossas vidas. Debe comenzar primeramente en nuestra realidad Deve personal. começar primeiro a nossa realidade Nosotros no pessoal. podemos cuidar, Nós não devemos cuidar. nosotros no podemos ordenar Nós não podemos ordenar otras cosas outras coisas. cuando nuestra vida Na cristiana, nossa vida cristã, cuando nuestra experiencia na personal nossa experiência pessoal, es desordenada, é desordenada, es confusa, é confusa, es tenebrosa. é tenebrosa. La obra de Dios comienza primero interiormente en la vida de las A personas. obra começa primeiro interiormente na vida das pessoas. Vamos a leer unos pasajes en relación a eso. Vamos ver umas passagens relacionadas a isso. Primera Timoteo capítulo 4 verso 16. Pablo le dice a Timoteo, 1 Timóteo 4 verso 16, 4,16. ten cuidado de ti mismo. Tem cuidado de ti mesmo. Mire esa frase, hermanos. Timoteo, ayer hablábamos un poco eso en Campinas. Nós falamos um pouco sobre Timóteo em Campinas. Y mire lo que decíamos de Timoteo. E veja o que falamos de Timóteo. Timoteo tiene que luchar contra los herejes, Timóteo tinha que lutar contra os las hereges, falsas doctrinas, as falsas la doutrinas, persecución, a perseguição, la apatía de la a iglesia. apatia da igreja. Pero a veces hay peligros todavía más cercanos, Mas hermano. às vezes há perigos mais próximos. ¿Cuál era el primer peligro para Timoteo? Qual era o primeiro perigo para Timóteo? Él mismo. Ele mesmo. Él no podía cuidar de los demás Ele não podia cuidar dos outros si no cuidaba primero de él se não mismo. cuidava dele mesmo. Ahora Dios tiene que ordenar primeramente, Agora hermano, Deus tem que ordenar primeiro nuestras vidas. as nossas vidas. Muchos de nosotros, Muitos de nós. si usted quiere leerlo, ahí Efesios 2 lo dice. Se você quiser ler ali em Efésios 2, Verso 1 dice, verso 1 diz: que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ahora cuando Dios nos da vida, Agora, quando Deus nos dá vida, a pesar de que tenemos vida, apesar de termos vida, a pesar de que tenemos la comunión con Cristo, la salvación, apesar de termos a comunhão com Cristo, a salvação, esos pecados esses pecados, generalmente no desaparecen. esses pecados geralmente não desaparecem. Lutero decía, Lutero falava: yo pensé eu pensei, que cuando fui al bautismo, quando eu fui ao batismo, el viejo hombre meu velho homem iba a quedar allí enterrado. ia ficar lá enterrado. Pero descubrí Mas eu descobri que él sobrevivió. que ele sobreviveu. Y ahora tengo que matarlo todos los días. Agora eu tenho que matar ele todo dia. Y eso es un gran descubrimiento. Essa é uma grande descoberta. Ahora tenemos vida, Agora temos vida. pero el viejo hombre, Mas o velho homem él siempre va a querer levantarse. sempre vai querer se Él levantar. siempre va a querernos inducir a pecar. Ele sempre vai nos querer Él induzir a siempre pecar. tiene una atracción hacia la carne, Sempre tem uma atração para cá. al engaño, Ao engano, al mundo, a lo carnal. ao carnal. Y yo tengo que tener cuidado, Eu tenho que ter cuidado. porque esa naturaleza en mí Porque essa natureza va a minha querer producir, vai querer va a produzir, querer dar frutos, vai querer dar frutos, va a querer seducirme. querer me seduzir. Entonces yo tengo que tener cuidado, Eu tenho que ter cuidado. porque a veces yo no soy tentado de las cosas de afuera, Às vezes eu não sou tentado com as coisas de fora. sino Santiago dice Tiago disse: que de mi propia concupiscencia soy atraído. da minha própria concupiscência eu sou atraído. Entonces en mis miembros Nos meus membros hay una maldad, há uma maldade, hay una há uma concupiscencia concupiscência que constantemente quiere atraerme constantemente quer me atrair hacia el pecado. ao pecado. Y yo fazer tengo que pecado. tener cuidado de mí E eu mismo. tenho que ter cuidado de mim mesmo. 15 años 15 anos que el Señor le concede a Ezequías. que o
Senhor concedeu a Ezequias, sin vigilancia, sem vigilância. pueden ser 15 años Podem ser 15 de anos esclavitud al de pecado, escravidão ao de pecado, desobediencia, de desobediencia, de mundanidad, de mundanidade, si yo no vigilo. se eu não vigiar. Hermanos, si usted no vigila en su vida Se espiritual, você não vigia na sua vida si usted no espiritual, introduce su vida se espiritual você não introduz sua vida al espiritual, señorío de Cristo, señorío de a la Cristo, palabra de Cristo, a la obediencia a Cristo, obediencia de usted Cristo, va a percibir você vai perceber como usted mismo como você mesmo se revela se rebela contra Cristo, contra Cristo. como su cuerpo se revela O seu corpo se rebela contra Cristo, Contra Cristo. como su cuerpo produce pecados que usted no se imagina O seu corpo produz pecado que você nem imagina contra Cristo. contra Cristo. Si usted no vigila, Se você não vigia, usted puede llegar a cometer los pecados que usted no se imagina. você pode chegar a cometer pecado que você nem imagina. Usted puede llegar a hacer las cosas Você pode chegar a fazer coisas que usted no se imagina, que você não se imagina. porque nuestra naturaleza caída Porque a nossa natureza caída es totalmente é corrupta. totalmente corrupta. Nuestra naturaleza caída Nossa natureza caída es como un animal como um animal detestable detestável. que usted tiene que tener la intención Que você tem que ter a intenção de matarlo. de matar ele. La Biblia dice así: A Bíblia diz assim: haced morir las obras de la carne. fazer morrer as ¿Usted ha obras visto da una carne. cucaracha? Una... Você já viu uma barata? Y usted la ve, Você vê ela eso es ali. detestable. É detestável. Y usted llega y la pisa. Você pisa nela. Y usted voltea y ella vuelve a levantarse y quiere caminar. Vem do lado, ela levanta e quer Y usted caminhar. vuelve y la pisa. Você pisa nela de Y novo. ella va a querer otra vez levantarse. Quer levantar de novo. Su carne Sua carne es peor que una cucaracha, é hermano. pior que uma barata. Y debe haber un determinado juicio. Deve ter um determinado disposição Matarla todos los días. de matar todo dia. Hacer morir. Fazer morrer. Hacer morir. Fazer morrer. Porque si usted no lo hace morir, Se você não fizer ela morrer, eso va a matar su vida ela vai espiritual. matar a sua vida espiritual. Usted debe vigilar de usted mismo, hermano. Você deve vigiar de você mesmo. Dice ahí, Diz aí. ahí en el verso 2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Em qual andavam em outro tempo seguindo a corrente do mundo. Otra cosa que es muy peligrosa para nosotros mismos, Outra coisa que é muito perigosa para nós mesmos. además de nuestra carne, Além da nossa carne. es el ambiente del mundo. É o ambiente do mundo. El mundo tiene una corriente, O mundo tem uma corrente. el mundo tiene una influencia O mundo tem uma influência. que va a llegar a nosotros Vai chegar até nós. y no va a llegar de una manera pasiva, Não vai chegar de uma maneira sino él va a passiva. llegar de una manera fuerte, Vai chegar de uma maneira forte. una manera donde él va a querer inundar su vida Ele vai querer inundar a de sua vida. toda bajeza, De toda de forma. toda inmundicia, Toda de imundícia. toda mentira. Toda mentira. El mundo está maquinado O mundo está maquiando para destruir los hombres. para destruir os Y homens. si nosotros no vigilamos, Se nós não vigiarmos, si nosotros no tenemos cuidado, se nós não tivermos cuidado, esa corriente del mundo essa corrente do mundo nos va a arrastrar a nosotros mismos. vai arrastar nós mesmos. En Colombia, aquí también, Na Colômbia, aqui também, usted a veces puede estar en un lugar tranquilo, en un río, você pode estar num lugar tranquilo, num rio. y el río parece con corrientes mansas, E o rio parece ali com uma corrente bem tranquila, mansa. mas a veces sucede que arriba en la montaña llueve. Aí você vê que tem uma montanha e lá em cima chove. Y el río pasa de estar en una manera tranquila E o rio passa daquela maneira tranquila. a venir como una corriente muy fuerte. Vem ali uma corrente muito forte. Yo una vez vi un video terrible. Uma vez eu vi um vídeo terrível. La gente comenzó a gritar, salgan del río, salgan del río. As pessoas gritavam, sai do rio, sai do rio. Y eran personas que estaban dentro del río, E as pessoas estavam ali dentro do rio, tranquilas, bañándose, tranquilo, tomando um banho. y ellas no escucharon la advertencia. Não escutaram a advertência. En 15 segundos, Em 15 segundos, ese río tranquilo esse rio tranquilo se volvió se tornou una corriente terrible. uma corrente Comenzó a bajar agua con barro, con piedras, con árboles. terrível. Chegando ali no rio, água, pedra, árvore. Y usted veía que había una familia en medio del río. Você vê que tem uma família no meio Ella do está en rio. una pequeña piedra. Está ali numa pequena Y ellas pedra. cuando se aperciben y quieren salir, Quando eles percebem e querem sair, ya no pueden salir. La corriente subió bastante. não pode sair porque a corrente Entonces la subiu. familia se abraza Então as famílias se abraçam. y la corriente comienza a golpearles con piedra, con árboles. E a corrente começa a bater neles ali com pedra. Y se ve com que es árvore. una familia, el papá, la mamá y los hijos. Tá ali a família, o pai, a mãe, os filhos. Cuando cae uno de los hijos, Quando cai um dos filhos, se lo llevó la corriente. a corrente leva. Cayó el otro de los hijos, se lo llevó la corriente. Cayó el papá y cayó la mamá. Caiu o
pai e a mãe. Todos murieron. Todos morreram. Ellos no vigilaron. Eles não vigiaram. Ellos no se dieron cuenta Não deram conta que era un lugar peligroso. que era um lugar perigoso. Así es el mundo, hermano. Assim é o mundo, Si usted no vigila, irmão. Se você não el vigiar, mundo va a destruir su vida. o mundo vai destruir El sua mundo va a vida. destruir su familia. O mundo vai destruir El sua mundo va a família. destruir sus hijos. O mundo vai destruir Porque seus el mundo filhos. odia. Que o mundo odeia. Porque el príncipe de este Porque mundo o príncipe desse mundo odia odeia a Dios a Deus y a los que son de Dios. Los que son de Él no Dios. tiene Ele compasión. não tem piedade. La televisión de este mundo, La televisión la de este música de este mundo, música de este las mundo, filosofías de este filosofía mundo, de este mundo, las rudimentos de este mundo rudimentos de este mundo, son diseñados para matarnos. São projetados para nos Ellos matar. no van a tener misericordia de nosotros. Y si yo no vigilo, Si yo no y si vigiar, yo no tengo Eu cuidado, não tenho cuidado. esse mundo me va a destruir. Esse mundo vai me destruir. Ten cuidado de ti mismo. Tem cuidado de ti mesmo. Ten cuidado del mundo en el que tú vives. Tem cuidado do mundo na Porque tua si vida. usted no tiene cuidado, Se você não tem cuidado, así como Ezequías, assim como Ezequias, los años que le van a quedar os anos que ele teve a mais, van a ser tal vez para juicio y para vai ser ruina. talvez para juízo e para ruína. ¿Cuántas personas piensan? Quantas pessoas He visto pensam? jóvenes, Eu sou jovem, niñas, menino, hermano, no es tan malo, não é tão mal. esa filosofía no es tan malo, filosofía no es este tan tipo muy- de vida no es tan malo, no es tan que a malo. veces el mundo parece aguas tranquilas. O mundo às vezes parece águas tranquilas, Pero cuando cambia el ambiente, mas quando muda o ambiente, cuán destructivo es, hermano. quão destrutivo é. Entonces nosotros debemos sujetar nuestra vida Então nós devemos sujeitar as nossas vidas personal pessoais a Cristo, a Cristo, a la palabra de Cristo, a palavra de a Cristo, la autoridad de a Cristo. autoridade de No Cristo. podemos vivir bajo los principios de este Não mundo. devemos viver debaixo No dos debemos princípios vivir do bajo mundo. los ideales de este mundo. Devemos viver debaixo dos ideais. En desse San mundo. José de los Piñares hablábamos Lá em São José dos Pinhais nós falávamos de tener cuidado cómo estamos viviendo. ter cuidado de como nós temos vivido. Ahora, cuando hablamos del mundo, Agora quando falamos do mundo, hay cosas que son muy sutiles. coisas que são muito sutis. El pecado, la fornicación, eso es muy visible. Pecado, a fornicação é muito visível. Pero hay aspectos del mundo, Mas há alguns aspectos do mundo, como los deseos de los ojos, como o desejo dos olhos, el vivir para comprar, viver para comprar, el vivir para tener, viver para ter, el vivir para los afanes de esta vida. viver para as coisas dessa vida. Eso a veces atrapa nuestro corazón E às vezes isso toma nosso coração y nos sacan del camino. e nos tira do caminho. El Señor nos guarde Que o Senhor nos guarde, a estar en nosotros mismos primeramente, cuidar de nós outros mesmos primeiramente, para estar bajo la autoridad y el señorío de para Cristo. estar debaixo da autoridade do senhorio de Cristo. Amén. Amém. Entonces ese es un primer nivel. Esse é um primeiro nível. Ezequías no vigiló, Ezequias não vigiou. Ezequías no cuidó de él mismo Ezequias não cuidou dele mesmo. y él fue y pecó. E ele foi e pecou. Ahora el pecado de Ezequías, Agora o pecado de Ezequias, como el pecado de nosotros, como o pecado de nós, como la vida de nosotros, como a nossa vida, no solo nos afecta a nosotros como individuos. não só afeta a nós como indivíduos. Usted siempre va a ver el aspecto corporativo. Você sempre vai ter um aspecto corporativo. El pecado de Adán y Eva O pecado de Adão e Eva afectó toda la raza humana. afetou toda a raça humana. Asimismo, nuestra sujeción a Cristo, Assim mesmo a nossa sujeição a Cristo, a la palabra de Cristo, a palavra de Cristo, o nuestra rebelión a ou a Cristo nossa rebelião a Cristo, y a la palabra de e a Cristo, palavra de Cristo también tiene efecto sobre los nuestros. também tem efeito sobre os Yo nossos. les había hablado que una de las tristezas de Ezequías seguramente era que él no tenía hijos. Eu falei para vocês que talvez uma das tristezas de Ezequias é que talvez ele não tivesse filhos. Y usted se va a dar cuenta ahí en Segunda de Reyes, Você vai ver em 2 Reis, capítulo 20, verso 21. capítulo 20, verso 21. 21. Dice, y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Dormiu Ezequias com seus pais, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Ahora, Agora, si usted lee el capítulo 21, verso 1, se você ler no capítulo 21, verso dice, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. 1, fala que ele tinha 12 anos
Manassés quando ele começou a reinar. Entonces cuando comenzó a reinar Manasés tenía 12 años. Quando ele começou a reinar, ele tinha 12 anos. Y ustedes recuerdan que el Señor le había dado 15 años a Ezequías. Recordo que o Senhor tinha dado 15 anos a Ezequias. Y cuando él comenzó a reinar, E Manasés quando começou a reinar, Manassés tenía 12 años. tinha 12 Entonces anos. en ese periodo de 15 años, Então, nesse período de 15 anos, a los 3 años, aos 3 anos, nació Manasés. nasceu Manassés. Ahora, esto es muy importante, hermano. Agora isso é muito importante, irmão. Porque Ezequías quería tener un hijo. Porque Ezequias queria ter um filho. Seguramente necesitaba un heredero. Ele queria deixar ali um herdeiro. Y el Señor se lo concedió, Manasés. E o Senhor deu a ele Manassés. Y ahora lo interesante de Manasés, Agora, o interessante de y Manassés, que es una gran lección, é uma grande lição, es que Ezequías tuvo a Manasés que Ezequias teve Manassés en su época de apostasía, na sua época de apostasia, en su época de rebelión, na sua época de rebelião, en su época de desobediencia. na sua época de desobediência. Y eso tuvo un tremendo efecto en Manasés. Isso teve um tremendo efeito em Manassés. Porque cuando usted no ordena su vida, Porque quando você não ordena a sua vida, lo más seguro o mais seguro es que usted tenga una vida familiar é desordenada. que você também tem uma vida familiar desordenada. Cuando el padre Quando o pai no tiene una vida consagrada, tem uma vida consagrada, cuando no tiene una vida en Cristo, não tem uma vida em Cristo, sujeta a la palabra de Cristo, sujeita à palavra de Cristo, lo común es que el padre va a ver, é o comum que vai acontecer. es que el padre, como es rebelde al Señor, Como o pai é rebelde ao Senhor, él va a ver la rebeldía en su casa. vai ver a rebeldia na sua casa. Entonces su esposa será una Jezabel A sua esposa será uma Jezabel, y sus hijos e seus filhos unos Acab, uns Acab, rebeldes. rebeldes. Porque cuando nosotros no tenemos autoridad, Porque quando nós não temos autoridade, o cuando nosotros no estamos bajo la autoridad de Cristo, quando nós não estamos debaixo da autoridade de nosotros Cristo, vamos a ver la rebelión en nuestra casa. nós vamos ver rebelião na nossa Eso es casa. seguro, hermano. Isso é seguro. Si usted no se somete a Cristo, Você não se mete si a usted Cristo, no honra a Cristo, você não honra a Cristo, usted va a experimentar la rebelión en su casa. você vai experimentar a rebelião na sua casa. Y eso es muy serio, hermano. Isso é muito sério, irmão. Porque mire lo que se dice de Manasés. Veja o que se diz de Manassés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Era de 12 anos Manassés quando começou a reinar. Y en el verso 2 dice, No verso 2 diz: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, E fez o que era mal aos olhos de Jeová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. segundo as abominações da nação que Jeová havia feito diante dos filhos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Porque ele voltou a edificar os lugares altos que Ezequias, seu pai, Y havia esto es derrubado. muy serio, hermano. Isso é muito sério. Todo lo que hizo Ezequías Tudo que fez Ezequias, en su tiempo de fidelidad al Señor, em seu tempo de fidelidade ao Senhor, Manasés lo destruyó. Manassés destruiu. Manasés es como ese hijo rebelde Manassés é como esse filho rebelde que se revela contra su padre se rebela contra seu y pai, contra todo lo que hizo su padre. tudo que seu pai fez. Entonces su padre destruyó los ídolos Seu pai foi y él lo restauró. e ele restaurou. Entonces su padre restauró la palabra y él la desobedeció. E ele desobedeceu. Su padre fue un hombre Seu pacífico pai foi um homem y él pacífico. fue un hombre asesino. E ele foi um homem assassino. Y eso es lo que nos muestra. Isso que nos mostra. Si nosotros queremos honrar al Señor, Nós queremos honrar ao si Senhor. nosotros queremos servir al Señor, Nós queremos servir ao no Senhor. solo tenemos que tener cuidado de nosotros, Só devemos ter cuidado de nós. debemos tener cuidado de nuestras casas. Temos que ter cuidado com a nossa casa. Porque si nosotros no ordenamos nuestras casas Nós não ordenamos a nossa bajo la casa autoridad de Cristo, baixo da autoridade bajo el de Cristo, señorío de baixo Cristo, do senhorio de Cristo. vamos a ver a nuestros hijos como Manasés, Vamos ver nossos filhos como Manassés. vamos a ver a nuestras esposas como Jezabel, Vamos ter nossas esposas como Jezabel. rebelándose contra el Señor. Se rebelando contra o Senhor. Entonces cuando el Señor dice ordena tu Quando casa, o Senhor diz ordena a tua casa, quiere decir que yo debo ordenar mi vida, quer dizer que nós devemos ordenar nossa vida. pero también debemos ordenar nuestra vida familiar, Também devemos ordenar nossa vida familiar. bajo la autoridad de Cristo, Debaixo da autoridade bajo de la Cristo. palabra de Cristo. Debaixo da palavra de Cristo. Eso es muy serio, Isso hermano. é muito sério, irmãos. Yo tengo que tener cuidado de mí, Eu devo ter cuidado de mim, pero yo también debo amar, mas eu também devo amar, entregarme entregar y cuidar e cuidar a mi esposa, da minha esposa, para que la autoridad de Cristo llegue a mi casa. para que a autoridade de Cristo chegue. a mim. Yo debo ser líder, Eu devo ser um líder, yo debo ser pastor, ser pastor, yo debo ser profeta devo ser profeta en mi casa. na minha casa. Yo tengo que liderar mi casa Liderar a minha como casa, Abraham, como Abraão, para que mi casa conduzca sus pasos hacia el que a Señor. minha casa conduza os seus passos para o Senhor. ¿Saben qué dice la Escritura, hermanos? Sabe o que diz a Escritura? La necedad A
necessidade, no, la necedad, a loucura, está ligada al corazón del muchacho. está ligado ao coração da criança. Mas la vara Mas a vara lo librará de él. o livrará dele. Entonces un padre Porque pai tiene que llevar a sus hijos tem que levar os seus filhos a la prudencia, prudência, a Cristo, A Cristo, a la palabra. a palavra. Y a veces tiene que ejercitar la vara. e às vezes tem que bater de vara. Porque si no ejercita la vara, Porque se não exercita a la vara, necedad de sus hijos va a crecer. a loucura do filho vai crescer. La rebelión de sus hijos va a A crecer. rebelião do filho vai crescer. Y más adelante, E mais adiante, las tristezas van a ser grandes. as tristezas vão ser Entonces es grandes. muy importante que nuestros hermanos É muito importante que os nossos irmãos sepan saibam que tienen que ordenar su vida familiar, tem que ordenar sua vida su familiar, casa, sua casa, lo que sucede en su o que casa, acontece na sua casa, sus hijos. seus filhos. Y nuestras hermanas deben saber E nossas irmãs devem saber, que ellas deben ayudar para que ese gobierno se establezca. devem ajudar para que esse governo se A estabeleça. veces el problema no es el varón, Às vezes o problema não é o a varão. veces sí, Às vezes sim, pero a veces no. mas às vezes não. Mas cuando a veces los hermanos son motivados por la palabra a tomar el hogar, Às vezes quando os irmãos são motivados da palavra uno de do los nosso primeros lugar, problemas que se encuentra os primeiros problemas que se encontram no es la rebelión de sus hijos, não é a rebelião dos es filhos, la rebelión de sus é a esposas. rebelião das suas esposas, Mujeres necias, mulheres novas, mujeres torpes, mulheres torpes, que no permiten que sus hijos disciplinen a los esposos disciplinen a sus hijos, permite que os pais disciplinem aos filhos, que no permiten que los padres ejerzan liderazgo. permite que os pais exerçam liderança. Ellas mismas con sus manos destruyen su casa. Elas com suas próprias mãos destroem. ¿Saben sua qué casa. dice la Biblia acerca de la mujer? Sabe o que a Bíblia diz sobre a mulher? El hijo consentido, Filho mimado. mimado El hijo mimado es aquel que la madre é aquele que a mãe sobreprotege. super protege. Nunca le manda a hacer nada, Nunca manda ele fazer nada. nunca le manda a obedecer, Nunca manda obedecer. nunca le manda a hacer un trabajo en la Nunca casa. pede para fazer trabalho na Cuando casa. se le va a disciplinar ella no Vai deja. disciplinar, ela não deixa. Hay una sobreprotección de la É madre. uma super proteção da mãe. ¿Sabe qué dice la escritura? Sabe o que diz a escritura? El hijo consentido O filho mimado va a ser tristeza para esa mujer. vai ser tristeza para Las essa mulher. lágrimas que ella no ha tenido, As lágrimas que ela tem, ella las va a vivir ela vai viver. por no permitir Por não permitir la a disciplina, disciplina, el liderazgo a liderança, y el trabajo del padre y la autoridad del padre. o trabalho do pai, da autoridade do pai. Eso es serio, ¿no, hermanos? Sério, irmão. Porque a veces nuestras casas son desordenadas. Às vezes nossas casas são desordenadas. El papá no tiene autoridad, O pai não tem autoridade, el padre es flaco, o pai é fraco, la mujer es a rebelde, mulher é rebelde, es dura de corazón, es dura de corazón, ella quiere liderar, quiere liderar, tiene el espíritu de tem o Jezabel, espírito de Jezabel, eso contamina a los hijos, contamina os entonces filhos, abre brechas para la necedad, abre brechas para el desorden, abre brechas para el pecado. Y cuando el niño como Manasés tiene 12 años, Quando a criança tem 12 anos como se Manassés, comporta como el se anticristo. comporta como um anticristo. Hermanos, Irmãos, es triste. é triste. Cuando los hermanos tienen sus hijos pequeños, Quando os irmãos têm os filhos pequenos, a veces uno habla estas cosas os irmãos olham para essas coisas. y las personas creen que no va a suceder. As pessoas falam isso, que isso não vai Mas acontecer. nosotros pastoreamos una iglesia Nós pastoreamos uma igreja, donde tenemos dos generaciones. temos ali duas gerações. Padres con hijos grandes Pais com filhos y grandes, padres con hijos pequeños. pais com filhos pequenos. Y los padres con hijos pequeños Pais com filhos pequenos creen que nunca va a pasar. creem que nunca vai acontecer. Y la otra generación, Y a otra padres generación, con hijos grandes, Pais com filhos grandes, consejería, aconselhamento, solo lágrimas. só choro. Hijos Filhos en la homosexualidad, na homossexualidade, hijos filhos en la drogadicción, na droga, hijos, filhos una vida desordenada na sexual. vida desordenada sexual. ¿Por qué? Por quê? Porque sus padres nunca ordenaron sus Seus casas. pais nunca ordenaram a sua casa. Sus hijos llegaron a ser como Manasés. Seus filhos chegaram a ser como Hermanos, Moisés. si aún usted ordenando en su casa, Se alguém está ordenando a sua casa, usted va a ver, você vai ver. aunque siendo dirigente, Mesmo sendo diligente, usted va a tener dificultad con sus hijos. você vai ter dificuldade com seus Así filhos. como dice Pedro, Assim como disse Pedro, con dificultad se salvará el justo. com dificuldade se salvará. Aún o usted justo. haciendo lo que tiene que hacer, Mesmo fazendo o que tem usted que va a fazer, pasar dificultades y lágrimas. você vai passar dificuldade. Ah, e pero si lágrimas. usted no hace lo que tiene que hacer, Agora, se você não faz o que tem que fazer, usted va a ver cosas você vai ver coisas totalmente amargas totalmente y amargas muchas veces e muitas vezes sin fruto. sem fruto.
He visto padres, Tenho hermano, visto pais llorar chorarem como lloró como chorou Esaú Esaú. y no alcanzan la E misericordia. não alcança a misericórdia. Porque cuando tuvieron la oportunidad, E quando eles tiveram a cuando oportunidade, sus hijos estaban en su casa, seus filhos estavam nas suas casas, nunca ordenaron sus vidas, nunca ordenaram. nunca ordenaron un altar familiar, Nunca ordenaram um altar nunca se familiar. dedicaron a la oración con sus Nunca hijos, se dedicaram a oração nunca com les seus filhos. enseñaron las escrituras, Nunca les ensinó nunca escritura. los disciplinaron, Nunca disciplinaron. nunca los instruyeron. Nunca instruíram. Cuando ellos crecieron, Quando eles cresceram, fueron para el mundo. foram para o mundo. Eso es una situación triste, hermano. Isso é uma situação triste, irmão. Por eso la advertencia es solemne. Por causa disso, a advertência é solene. Ordena tu casa. Ordena a tua casa. Hermano que es hombre, que es varón, Irmão que é homem, que é varão, ordene su casa. ordene a sua casa. Hermana que es mujer, Irmão que é mulher, casada, casada, permita que Dios establezca el orden en su casa. permita que Deus estabeleça a ordem na sua casa. Eso es muy importante, hermano. Isso é muito importante. Es una advertencia solemne. Isso é uma advertência Sería muy solene. triste que su hijo fuera un Manasés, Seria muito triste que seu filho fosse um que Manassés, se levantara que se levantasse y odiase e odiasse todo lo que usted ama. tudo que você ama. Amén. Amém? Ordena tu casa. Ordena a tua casa. Siempre hay tiempo, hermano, Sempre há tempo para ordenar nuestra casa. para ordenar nossa Tal casa. vez el Señor nos dé 5 años más con nuestros hijos. Talvez o Senhor nos dê mais 5 anos com os nossos filhos. Tal vez 10 años algunos. Talvez 10 anos. Alguns. Otros 16 años. Outros 16 Otros anos. 2 años. Outros 2 anos. Sea el tiempo que sea. Seja o tempo que for. Aprovechelo. Aproveite. Qué impactado con el testimonio de una hermana en una ciudad aquí en Brasil. Acontece muito numa cidade, uma irmã aqui no Brasil. Ella tenía un muy buen trabajo, Ela já tinha um en trabalho las bom. mejores empresas. Uma das melhores empresas. Ganaba más dinero que su esposo. Ganhava mais que seu esposo. Sus hijas tenían 14 años. Seus filhos tinham 14 anos. Y el Señor le habló, E o Senhor lhe falou: tu lugar como mujer seu lugar como mulher es en la casa, é na casa, no en una empresa. não é numa empresa. Usted tiene hijas Você tem filhas que tiene que cuidar. que tem que cuidar. Que a veces las mujeres están desordenadas en su vida. Às vezes as mulheres estão desordenadas nas suas vidas. Hermana, Irmãs, su lugar como mujer seu lugar como mulher, es su casa y sus hijos. sua casa e nos seus filhos. Si usted vive en dirección opuesta a la voluntad de Se Dios, você vive na direção oposta à vontade de Deus, usted va a ver las consecuencias. você vai ver as consequências. Entonces el Señor le habló a ella eso. O Senhor falou isso a ela. Y a ella le quedan 4 años, hermano. E ela, com 4 anos, Se iba a aposentar. foi se aposentar. Y el Señor le dijo, deja el trabajo y ve a la casa. E o Senhor falou para ela: deixa o trabalho e vai para sua casa. Y ella, muy convencida por la palabra del Señor, Ela, muito convencida pela palavra do Senhor, dejó el trabajo. deixou o trabalho. La familia le recriminó, A família recriminou ela, los compañeros del trabajo, companheiros de trabalho, los mismos hermanos. até os irmãos. Hermanas, le quedan 4 años. O que são 4 anos, irmão? Ella dijo, si el Señor me dijo, Ela falou assim: o Senhor me falou yo lo voy a obedecer. e eu vou obedecer. Volvió a la casa. Voltou para casa. Imagínense, Imaginem, las hijas estaban a los 14 años. os filhos estavam aos 14 anos. Ella pudo dedicar Ela pôde se dedicar a sus hijas às suas filhas los últimos 5 o 6 nos años últimos 5 ou 6 anos que ellas iban a estar en su casa. que elas ainda estariam na sua casa. Y usted ve las hijas de ella, E você vê as filhas dela, usted ve la bendición del vê Señor, a bênção do Senhor, mujeres del Señor. mulheres do Senhor. Pero para que nosotros podamos ver la bendición del Señor, Para que nós pudéssemos ver a bênção do Senhor, debemos ordenar nuestras casas, devemos ordenar nossas casas, debemos ordenar nuestras vidas, devemos ordenar nossas vidas. si queremos que el Señor haga algo entre nosotros. Se nós queremos que o Senhor faça algo em nós. Entonces, una primera esfera, Essa é uma primeira esfera, la vida personal. a vida pessoal. Segunda esfera, Segunda esfera, la vida a familiar. vida familiar. Tercera esfera, Terceira esfera, la vida como pueblo de Dios, vida como povo como de Deus, iglesia. como igreja. Ahora vamos a leer un pasaje ahí Agora vamos ver uma passagem donde el Señor, ahí en Segunda de Reyes 20, 19, no 2 Reis 20, 19, donde el Señor le da el juicio a Ezequías. onde o Senhor dá o juízo a Ezequias. ¿Saben cuál fue el gran pecado de Ezequías, hermano? Qual foi o grande pecado de Ezequias? Que Babilonia mandó unos mensajeros Que Babilônia mandou os mensageiros y él descubrió los tesoros e eles descobriram os tesouros, para los babilonios. mostrou ali para os babilônios. Y el juicio del Señor vino a él E o juízo do Senhor veio a ele porque él no cuidó con los tesoros, que ele não cuidou dos tesouros, sino que los expuso. senão que ele mostrou tudo. Y los babilonios E os babilônicos eran los enemigos. eram os inimigos. Hay cosas que usted tiene que cuidar.
coisa que a gente tem que cuidar. Porque si usted no las cuida, Se você não cuidar, los enemigos os inimigos van a venir a destruirla. vão vir destruir. Primero nuestra vida familiar, Primeiro nossa vida familiar, personal. pessoal. Después nuestra vida familiar. Depois nossa vida familiar. Hermano, el mayor tesoro que nosotros O tenemos maior tesouro que nós temos es la vida de Cristo en nosotros. é a vida de Cristo em nós. Nosotros no podemos exponer esa vida Nós não podemos expor essa vida para los enemigos. para os El inimigos. siguiente mayor tesoro que usted tiene E o próximo tesouro que nós temos es el alma de sus hijos, é a alma dos seus es filhos. el alma de su cónyuge. É a alma do seu De cônjuge. nada le serviría a usted ganar el mundo, Nada adianta ganhar o mundo, perder su esposa perder sua esposa y perder sus hijos. perder seus filhos. Son tesoros que usted debe defender, São tesouros que você deve defender, cuidar. cuidar. Hermano, a tal punto, dice Pablo, A tal ponto de se usted debe amar a su esposa, deve amar sua esposa, cuidarla, cuidar a dela, tal punto que esté dispuesto a morir por ella. até o ponto de estar disposto a morrer por ela. Y Ezequiel abrir las puertas del tesoro. Ezequias abriu as portas do tesouro. No le importó el tesoro, Não se importou com o tesouro. él fue descuidado con el tesoro. Ele foi descuidado com o tesouro. Entonces el juicio del Señor vino a Ezequiel por Então, eso. a Ezequias. juízo do Senhor veio a Ezequias por causa disso. Ahora el Señor da una tremenda sentencia. Agora o Senhor dá uma tremenda sentença. Nosotros la leímos al comienzo. Nós vemos aqui no começo. Dice en el verso 17, Segunda de Reyes 20:17. Da Reis 20:17. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa E aqui vem dias que tudo que está na tua casa, y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy tudo que seus pais se entesouraram, será llevado a será Babilonia levado a Babilônia, sin quedar nada, sem sobrar nada, dijo Jehová. disse Jeová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán, E dos filhos que saíram de ti e foram gerados, tomarão, y serán eunucos en la casa, en el palacio del rey de Babilonia. serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Entonces usted ve que la rebeldía de Ezequiel Você vê que a rebeldia de Ezequiel trajo juicio sobre él, trouxe juízo sobre ele, sobre su casa, sobre a sua casa, y el otro pasaje dice que trajo la ira sobre Judá. e falou, no outro passagem fala que trouxe a ira sobre Judá. Entonces eso también nos muestra otro plano. Isso também nos mostra um outro plano. Si nosotros somos descuidados Nós somos descuidados con nosotros mismos, nós mesmos, con nuestras com casas, nossas casas. eso va a tener un efecto en el ambiente eclesiástico, Isso também vai ter um efeito no ambiente en el eclesiástico, ambiente de la no iglesia. ambiente da igreja. Lo más triste a veces no es O mais triste às vezes não é que los cristianos tengan una vida tibia que os y desordenada, têm uma vida assim desordenada, mórnida. morna. Lo más triste O mais triste es que ellos con su vida é que eles com suas vidas están matando la vida de iglesia, estão matando a vida da igreja, especialmente en la siguiente generación. especialmente na geração seguinte. Y eso es muy serio. E isso é muito Ahora Ezequías Agora Ezequias, pierde todo el horizonte ele perde todo o horizonte. y mira las palabras que él dice ahí en el verso 19. Veja o que ele diz aí no verso 19. La palabra de Jehová que has hablado es buena. A palavra que Jeová falou é boa. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Depois disse, haverá menos paz e segurança nos meus dias. Es un hombre que ha perdido el horizonte. Um homem que perdeu o horizonte. Él no le importó, Ele não se importou, porque el juicio no iba a llegar en los días de él. porque o juízo não vai chegar nos dias dele, Él iba a llegar en los días de sus hijos. vai chegar nos dias dos seus filhos. Entonces él no se importó. Ele não se importou. Si yo voy a morir tranquilo, Se eu vou morrer tranquilo, está bien el asunto. está resolvido. Ay, hermano, qué visión tan corta. Que visão estranha. Nosotros no nos damos cuenta Nós nos damos conta que lo que nosotros vivimos que o que nós vivemos va a afectar la siguiente vai generación, afetar a geração seguinte, para bien para o bem o para mal. ou para o mal. Y cuando los hombres Quando os homens no ordenan não ordenam, aún el mismo ambiente eclesiástico, mesmo ali no ambiente eclesiástico, va a venir la muerte para la siguiente de generación. morte na seguinte geração. Hay cosas de la vida de iglesia Há coisas na vida da igreja que Dios necesita organizar, que Deus necessita organizar, ordenar, porque si no la siguiente generación senão a geração seguinte va a encontrar la casa de Dios vai encontrar a casa de Deus desordenada, desordenada, vacía, vazia, como una cueva com uma cova llena de lobos y ladrones. cheia de lobos e ladrões. Esto es muy importante. Yo creo que leamos unos versículos en el Nuevo Testamento. Vamos ler os versículos no Novo Testamento. Hechos capítulo 20, Atos, capítulo 20, verso 28. Eso se nota mucho también en las epístolas de Pablo. isso se nota muito nas epístolas de Paulo.
Pablo no solo tenía el interés de ordenar la vida familiar y personal de los creyentes, Paulo não se interessa só em ordenar a vida pessoal e familiar dos crentes, sino él quería ordenar la iglesia. também queria ordenar a igreja. Ustedes han leído 1 Corintios, Se vocês têm lido lá em 1 Coríntios, usted ve que Pablo está poniendo en orden la iglesia, você vê que Paulo está colocando a igreja em ordem, que él está corrigiendo. ele está corrigindo. Es más, cuando él enviaba a Tito y a Timoteo, él tenía esa función, tenía ese propósito, Quando ele enviava Tito, Timóteo, ele também tinha esse propósito, para que corrigiese lo deficiente, para que corrigisse, para que ordenase los ancianos, que ordenasse os anciãos, estableciese los ancianos. estabelecesse os anciãos. Porque si nosotros queremos que Dios ordene su casa, Nós queremos que Deus ordene sua una casa. de las primeras cosas que a veces Dios tiene que ordenar en su casa Uma das primeiras coisas que o Senhor tem que ordenar em sua es casa el gobierno de la é o iglesia. governo da igreja. Porque el gobierno de la iglesia Porque o governo da igreja pastorea, pastoreia, cuida la iglesia cuida da igreja, y establece la autoridad de Cristo. estabelece a autoridade Ah, de es más una iglesia Cristo. Mas uma igreja que no tiene gobierno, que não tem governo, que no tiene hombres que presidan, que não tem homem que preside, que no tienen hombres que pastoreen. não tem homens que pastoreiam, Es una iglesia é uma igreja con muchos problemas. com muitos problemas. Y no estamos hablando del gobierno de la iglesia Nós não estamos falando de governo da igreja como un cargo, como um cargo, sino hombres que tienen la madurez mas sim como homens que têm a maturidade y la capacidad e a de capacidade pastorear la iglesia. de pastorear a igreja. Y cuando la iglesia no es bien pastoreada, Quando a igreja não é bem no pastoreada, es bien cuidada, bem cuidada, cuando no hay un orden de Cristo establecido en la quando iglesia, não há uma ordem de Cristo estabelecida na igreja, la iglesia es inclinada a la rebelión, a igreja é inclinada à rebelião, al à desorden, desordem, al pecado, ao pecado, a las falsas às doctrinas. falsas doutrinas. Hay un espíritu muy peligroso Há um espírito muito perigoso. donde los hermanos dicen: Os irmãos dizem: no, hermanos, no queremos autoridad entre nosotros. nós não queremos autoridade entre nós. Ahora todos somos sacerdotes. Agora todos somos sacerdotes. Ahora entre nosotros no hay quien gobierne. Agora entre nós não há quem governe. Mas el modelo bíblico de iglesias normales Mas o modelo bíblico de igreja normal tenían un gobierno. tem um governo. Ahora el problema es cuando ese gobierno Agora há problemas quando esse no governo se somete a la autoridad de Cristo y a la palabra. está submetido à autoridade de Cristo e da palavra. Ahí los pastores Aí os pastores se vuelven lobos. se tornam lobos. Entonces cuando el Señor le dice a Ezequías: Assim como o Senhor disse a Ezequias: ordena tu casa, ordena a tua casa. la casa de él era todo el reino. A casa dele era todo o reino. Cuando el Señor nos dice ordena tu casa, Quando ele disse ordena a tua casa, también debemos traer el orden y la autoridad de Cristo também devemos trazer a ordem e a autoridade de Cristo a la vida de la à iglesia. vida da igreja. Usted ve que la palabra hace eso. Você vê que a palavra faz isso. Y eso es muy importante, hermano. Isso é muito importante. La iglesia no es una democracia, A igreja não é uma democracia. no es un lugar de opiniones, Não é um lugar de opiniões. no es un lugar donde las personas hacen lo que quieren. É um lugar onde as pessoas fazem o que La querem. iglesia es el lugar donde Cristo manifiesta su autoridad y su É señorío. um lugar onde Cristo manifesta a sua autoridade. Y seu nosotros senhorio. como siervos de Él Nós como servos dele, debemos traer esa autoridad devemos trazer essa autoridade. en muchos aspectos. Em muitos aspectos. A veces los hermanos dicen: Às vezes os irmãos dizem: hermano, la reunión irmãos, a reunião es libre, é livre. una falsa libertad. Uma falsa liberdade. Donde está el Espíritu del Señor, Onde está o Espírito do Senhor, hay libertad. há liberdade. Entonces, si usted quiere pararse, Você quer parar, botarse al piso, botar, revolcarse, rolar no chão, gritar gritar, el nombre del Espíritu, em nome do Espírito, usted lo puede hacer porque hay libertad. pode fazer porque tem Ah, liberdade. pero el pasaje está descontextualizado. Mas a passagem está Que descontextualizada. la Biblia dice así, A Bíblia diz assim: que todo debe hacerse en la casa, tudo que foi feito na casa, en nuestras reuniones, em nossas reuniões, con orden com ordem y decentemente. e decentemente. O sea, si usted va a hablar en lenguas, por ejemplo, Se você vai falar em línguas, por exemplo, para poder hablar en lenguas, para poder falar em línguas, debe haber intérprete. deve ter intérprete. Si no hay intérprete, Não tem intérprete, cállese. fique quieto. Eso es orden, Isso é ordem. eso es decencia espiritual. Isso é decência Porque si espiritual. no hay intérprete, Se não há intérprete, no entienden las personas as pessoas não entendem. y no hay edificación. E não há edificação. Y hay más orden todavía. E há mais ordem. Si hay varios que tienen profecía, Se há vários que têm profecia, hable uno primero fale um primeiro y los otros callen. e os outros fiquem em silêncio. No es ese desorden que usted
ve iglesias todos hablando en lenguas, Você vê algumas igrejas, está todo mundo falando em línguas. todos gritando. Todos gritando. Eso no es el orden espiritual de la Não é a vida. ordem espiritual. Uno hable, Um fale, el otro calle, o outro se cala. cuando el otro calle, Quando o outro se cala, el otro hable. o outro fala. ¿Hay libertad en el espíritu? A liberdade no espírito, Sí, sim. pero la palabra nos muestra que el espíritu trae orden a la iglesia. Mas a palavra diz que o espírito traz ordem na igreja. Y hay muchos detalles. Há muitos Yo por detalhes. eso les decía que de hablar del orden en la iglesia Diz que Paulo falava para colocar ordem na igreja. necesitaríamos meses. Entraríamos aí mesmo. Para eso están los hermanos acá. Estão os irmãos aqui. Ellos harán ese trabajo después. Eles farão esse trabalho depois. Pero hermano, la iglesia, Mas irmãos, a igreja, para que tenga normalidad, para que tenha normalidade, tiene que haber un buen pastoreo. tem que haver um bom pastoreio. Los hermanos deben decidir Os irmãos devem decidir según las necesidades segundo as necessidades locales, locais, según las necesidades locales de la iglesia, segundo a necessidade local da igreja, según lo que dice la palabra. segundo o que diz a palavra. Tal día nos vamos a reunir para Um orar, dia nós vamos reunir para orar. tal día vamos a reunir para estudiar la palabra, Vamos reunir para estudar vamos a a tener palavra, la cena, vamos ter a vamos a ceia, compartir la palabra, compartir la la iglesia palabra, necesita esto, Precisa disso. la iglesia necesita de Cristo de esto, entonces vamos a estar orando juntos, Está orando juntos. más nos vamos a levantar y vamos a trabajar por Vamos eso. levantar e trabalhar por isso. Trae el orden de Cristo. Traz a ordem de Cristo. Un espíritu que yo he visto muy perjudicial para la iglesia, Espírito que eu tenho visto muito prejudicial para a vida da igreja. cuando los hermanos que están en el liderazgo, Quando os irmãos que estão na frente, na liderança, hay dos peligros. há dois perigos. Uno, Um, enseñorearse de la iglesia, ensenhorar da igreja. sin la autoridad Sem autoridade, ni la palabra de Cristo. nem a palavra Eso de es Cristo. muy destructivo. Isso é muito destrutivo. El espíritu de Diótrefes. É o espírito de Diótrefes. Pero el otro peligro también, Pero outro perigo também, por temor, por temor, por por miedos, medo, es no cumplir el ministerio que el Señor nos ha encomendado. não cumprir o ministério que o Senhor tem nos encomendado. Y nosotros a veces debemos traer orden. E nós devemos trazer ordem. Yo le digo a los hermanos, Eu falo para os irmãos, cuando estamos decidiendo quién va a predicar, quando nós estamos decidindo quem vai pregar, eso más de uno levanta la mano. mais de um levanta a mão. Ah, pero cuando vienen los problemas a la iglesia Agora quando vem os problemas y vamos da a tratar un igreja, asunto de disciplina, um exemplo, um assunto de disciplina, todos salen corriendo. Nadie quiere poner la cara. ninguém quer dar cara. Pero cuando hay problemas en la iglesia, Agora quando há problemas na igreja, hay que traer el orden de Cristo. tem que trazer a ordem de Cristo também. Y hay algunos que no quieren a veces asumir esa E responsabilidad. alguns não querem assumir essa Pero es responsabilidade. parte del cuidado, Faz parte do cuidado, del señorío do senhorio de Cristo entre nosotros. de Cristo entre nós. Entonces debemos ser estimulados Nós devemos ser estimulados a traer el orden de a Cristo, trazer a ordem de Cristo, la autoridad de a Cristo, autoridade de la Cristo, palabra de a Cristo, palavra de Cristo, a la iglesia de a Cristo. igreja de Cristo. Cuando usted ve un niño desobediente, Você vê uma criança desobediente, cuando usted ve un niño rebelde, você vê uma criança rebelde, usted lo que está percibiendo você vê ele que está percebendo. es una mamá descuidada. É uma mãe descuidada. Cuando usted llega a una iglesia Quando você chega numa y igreja hay problemas abundantes de pecado, e há problemas abundantes de hay pecado, problemas abundantes de doctrina, problemas abundantes de doutrina, hay irreverencia en el culto, a irreverência no culto, usted ve un liderazgo descuidado. você vê uma liderança descuidada. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Vocês estão me entendendo, irmãos? La iglesia es A igreja é isso, lo que sus pastores son. que os pastores são. Entonces hay que traer el orden. Então tem que trazer ordem. Amén. Amém? Nosotros tuvimos la experiencia en un lugar Nós tivemos uma experiência num lugar, que uno de los hermanos que murió, un hermano que presidía en un lugar murió. um irmão que presidia ali o local, ele morreu. Y los hermanos que sobre quienes caía la responsabilidad E os irmãos sobre quem recaiu a responsabilidade comenzaron a decir, começaram a falar: hermano, irmão, yo no quiero reconocimiento, eu não quero yo reconhecimento, no quiero una eu não posición, quero uma posição, no quiero un lugar, eu não quero um yo lugar, no quiero ser eu visible. não quero ser visível. Entonces ellos hallaban muy espiritual Eles se achavam muito espiritual hacerse a un lado. de um lado, se colocaram de lado. Más que le dice la palabra a los hombres de Dios. Mas o que diz a palavra aos homens de Deus? En el caso de Josué, No caso de Josué, Moisés ha muerto, Moisés está morto, levántate, levanta-te, toma este pueblo toma esse povo y posee la tierra. e possui a terra. A veces nosotros queremos sacarle el cuerpo a la Nós responsabilidad, queremos colocar o corpo fora de la responsabilidad. da responsabilidade. Y a veces el llamado E às vezes o chamado es a tomar posición, é para tomar posição, no para ser visible, não para ser visível, no para ser popular, não para ser popular,
mas sí para establecer a Cristo, mas sim para estabelecer a la Cristo, autoridad de a Cristo autoridade de y Cristo, para poder cuidar de nuestros para hermanos. poder cuidar dos irmãos. Es un asunto de amor, Isso é um assunto de amor, de servicio, de serviço, no de popularidad. não é popularidade. El que ha entrado en el servicio Quem entrar no serviço sabe que el asunto no es de popularidad. saiba que o assunto não é de Mi popularidade. hermano decía, O irmão dizia, cuando usted lleva años en el ministerio quando você tem anos de ministério, y siente la presión y las dificultades del ministerio, sente a pressão e a dificuldade do ministério, y usted viera caer la pluma del ministerio, você vê cair a pena do ministério. los que están en el ministerio comenzarían a soplar para que caiga sobre otros. Quem está ali gostaria de soprar para que a pena caia na cabeça de outro. No es fácil, hermano, Não é fácil estar en el gobierno de la iglesia. estar no governo da No igreja. es fácil cuidar de la Não é iglesia. fácil cuidar da Generalmente igreja. son más los sufrimientos Primeiramente os sofrimentos, y las heridas as feridas que uno recibe por pastorear. que você recebe por pastorear. Las recompensas serán en el cielo, A recompensa será no céu. que aquí en la tierra generalmente sembramos con lágrimas. Aqui na terra nós servimos com lágrimas. Nós Mas si el semeamos com Señor nos ha lágrimas. puesto allí, mas si el Señor nos ha puesto Mas o allí, Senhor nos tem colocado ali. debemos asumir las posiciones Devemos assumir a posição con fidelidad y amor. com fidelidade e amor. Dice Pablo, Disse Paulo, ahí en Hechos 20, verso 28, Atos 20, verso 28. por tanto, Portanto, mirad por vosotros. olhai por vós. Primero, ¿qué? Por vós. Nosotros. Pero no solo eso. Pablo le está hablando a los ancianos de la iglesia de Ele Éfeso. está falando para os anciões da igreja de Éfeso. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. E por todo o rebanho pelo qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Entonces no solo debemos mirar por nosotros, Nós não devemos só olhar para nós, sino también por el rebaño. mas também pelo rebanho. ¿Cómo están los hermanos? Como estão os irmãos? ¿Cómo está la vida de los hermanos? está a vida dos irmãos? ¿Cómo están las situaciones de los Como hermanos? está a situação entre os irmãos? Espiritual, Espiritual, familiar, familiar, hasta económica, hermano. até econômica, irmãos. A veces nosotros no queremos lidiar con cosas de dinero, por Às ejemplo. vezes nós não queremos lidar com coisas de dinheiro. Venimos de una denominación, Viemos uma denominação eso pedían plata para que todo pediam dinheiro para y el tudo. pastor se estaba O enriqueciendo. pastor estava se O enriquecendo. sea, aquí no vamos a hablar cuestiones de dinero. Aqui nós não vamos falar de questão de dinheiro. Eso también es un pecado, hermano. Isso também é um pecado. Porque irmão. tal vez en la iglesia hay personas con necesidad, Porque talvez ali na igreja há pessoas com necessidade, pobres pobres, o pasando una crisis. ou passando uma crise. ¿Y cómo los vamos a ayudar E como nós vamos ajudar? si no recogemos ofrendas? Se não recolhemos ofertas. O hay personas entregadas al ministerio. Então, há pessoas entregues ao ministério. ¿Cómo los vamos a ayudar Como nós vamos ajudar si no hay ofrendas? se não há ofertas? ¿Sí ven los extremos, hermanos? Você vê os extremos, irmão? Entonces a veces nosotros tenemos que hablar Às vezes nós temos que falar y estimular a los hermanos e estimular os irmãos para ser fieles, para serem fiéis. hasta en las cosas de las ofrendas. Até nas coisas de oferta. Yo he visto hermanos Eu tenho visto irmãos que presiden que presidem en iglesias igrejas y los diáconos les preguntan, e os diáconos perguntam: hermano, ¿qué hacemos con la ofrenda? o que nós vamos fazer com a oferta? Y los hermanos Os dicen, irmãos dizem: Yo no quiero saber de esas cosas. eu não quero saber dessas coisas. También tenemos que saber de esas cosas. Também temos que saber dessas Debemos coisas. saber qué dice la palabra, O que diz a palavra? de cómo administrar esas cosas. De como administrar essas Son las coisas. ofrendas de la iglesia. São as ofertas da igreja. Aunque sean ofrendas, Mesmo que sejam es ofertas, un asunto santo. são assuntos santos. No es para enriquecernos nosotros, Não é para a gente nos enriquecer. mas eso tiene una función en la misma escritura. Isso também tem uma função ali. Pelas Es parte del cuidado, ¿no? Faz parte do cuidado, não? Hay iglesias Há igrejas que sus hermanos, que seus irmãos, hermanos que predican, irmãos que pregam, que están de tiempo completo, estão de tempo integral. pues muchas veces tienen que abandonar el Muitas ministerio. vezes tem que abandonar o ministério. O no abandonarlo, Ou não abandona. pero permitir un sufrimiento demasiado en su esposa y en sus hijos, Mas permite um sofrimento muito grande na sua esposa, nos seus filhos, porque la iglesia no cuida de esas cosas. porque a igreja não cuida disso. Eso es desorden, Isso é desordem. porque la Biblia habla de esas cosas, ¿no? Porque a Bíblia fala dessas coisas. Entonces dice acá, y por todo el rebaño Por todo o rebanho, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos no qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar la iglesia del Señor, para apacentar a igreja do Senhor, la cual Él ganó por su propia sangre. qual ele adquiriu por si, por seu próprio sangue. Entonces debemos traer el señorío de Cristo, Nós devemos trazer o senhorio de Cristo, el cuidado de o Cristo cuidado de Cristo, para la iglesia de para Cristo. a igreja de Cristo. ¿Por qué? Por quê? Mire lo que dice Pablo. É o que diz Paulo. Porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces.
Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Hermano, cuando los pastores Irmãos, quando os pastores verdadeiros verdadeiros no pastorean la iglesia pastoreiam a igreja es pastoreada por lobos. a igreja é pastoreada por lobos. Eso es serio, hermano. Isso é sério, irmãos. Porque a veces los que son genuinos Porque às vezes os que são no genuínos asumen la não posición, assumem a posição, más los que son falsos, mas os que são falsos, ellos vienen con asumirla. e eles vêm e assumem. Como dijo Martin Luther King, Como diz Martin Luther King, el mal triunfa o mal triunfa porque los buenos no se levantan. porque os bons não se levantam. Porque hay tantos falsos pastores, Porque há tantos falsos porque hay pastores, falsos maestros, falsos mestres, porque hay tantos falsos profetas y porque apóstoles, há tantos falsos profetas e apóstolos, porque los verdaderos porque os verdadeiros no se levantan, não se levantam, porque los verdaderos porque os verdadeiros no asumen la responsabilidad. não assumem responsabilidade. Entonces nosotros debemos asumir la responsabilidad Então nós devemos assumir a responsabilidade de pastorear la iglesia, de pastorear a de igreja, cuidar la iglesia, de cuidar da de igreja, llevarla al señorío de de Cristo. levá-la ao senhorio de Cristo. El Señor nos ayude, ¿no? Que o Senhor nos ajude, Nos invista de su autoridad. em vista de autoridade. Y no solo para que nosotros podamos cuidar, E não só para que a gente possa cuidar, sino que para que las siguientes mas generaciones também para que a seguinte geração puedan recibir una buena herencia possa receber uma boa herança y la iglesia pueda continuar y e a prosperar. igreja possa continuar. Porque esa es la preocupación de prosperar. Pablo. Pablo no va a volver a ver la iglesia, Veja a preocupação de Paulo, ele não vai voltar a ver a igreja. pero él está preocupado por lo que va a suceder con la Mas iglesia. ele está preocupado com o que No vai es como suceder à igreja. Ezequías, Não é como Ezequias, que dice, que diz, "Ay, yo tuve un avivamiento, eu tive um avivamento, si viene un juicio para los otros, tive um juízo para os outros, gracias al Señor yo no voy a estar." graças ao Senhor, não vou estar ali. Ay, hermano, qué corazón tan egoísta. Que coração egoísta. No se preocupó en la siguiente Não generación. se preocupou com a seguinte geração. Y a veces nosotros Às vezes nós tal vez partiremos, partiremos, pero el verdadero pastor, mas o verdadeiro pastor, aunque se va, mesmo que ele vá, su corazón queda con las ovejas seu coração fica ali com as ovelhas. y se preocupa por lo que va a suceder con Se las ovejas. preocupa com o que vai acontecer. Señor, nos dé ese corazón, O hermano, Senhor nos dê esse coração, irmãos, para poder traer el orden de Cristo para poder trazer a ordem de Cristo a la casa de Dios. para a casa de Deus. Primero nuestras vidas, Primeiro em nossas vidas, segundo nuestras casas, segundo em nossas casas, pero también a la casa de Dios. mas também na casa de Deus. Yo quisiera que usted salga con estas palabras. Queria que os irmãos saíssem com essas palavras. Ordena tu casa. Ordena tua casa. Ordena tu casa, hermano. Ordena tua casa, irmão. Ordena tu casa, hermana. Ordena tua casa, irmã. Ordenen sus vidas, hermano. Ordene suas vidas. El tiempo que el Señor nos da, O tempo que o Senhor nos dá, los 15 años que el Señor nos da, os 15 anos que o Senhor nos dá, son gracia. são graças Que no se conviertan en juicio, que hermano, não se convertem em juízo, como en el caso de Ezequías. como no caso de Ezequias. Amén. Amém. Vamos a orar. Ao leão de Judá.